Os guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon. E nessa frente de hoje vamos às atividades em ópticas na primeira lista. Dois raios luminosos, paralelos e simétricos em relação ao eixo óptico, interdistantes de 2 milímetros, devem ser focados em um ponto P no interior de um bloco transparente a 1 milímetro de sua superfície, conforme mostra a ilustração. Para tal, utiliza-se uma lente delgada convergente com distância focal de 1 milímetro, considerando que o bloco tem índice de refração igual a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, a distância L entre o vértice V da lente e superfície do bloco deve ser ajustada para... Muito bem, então vamos aqui computar conforme a resolução, perfeito? Eu coloquei aqui para você perceber que os raios incidentes na lente, paralelamente ao seu eixo principal, portanto, refratam, passando pelo foco. Desse modo, conforme o representado na figura 1, o ângulo entre os raios que saem da lente e a horizontal é de 45 graus, como você pode perceber. Ao entrar no bloco, os raios sofrem um desvio, de acordo com a lei Chanel-Descartes, conforme esquematizado na figura 2. Perfeito? Então, você pode perceber que a gente pode calcular o seguinte: índice de refração do ar multiplicado pelo seno de incidência, que é igual a 45 graus, igual ao índice de refração no segundo meio, correto? E o seno. Aí o que nós temos? Temos o ar com índice de refração igual a 1, o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Temos o índice de refração número 2, que é igual a raiz de 2, multiplicado pelo seno de θ no segundo meio. Como você pode perceber na ilustração número 2, nós queremos calcular esse seno aí, perfeito? Aí você tem simétricos, raiz de 2 sobre raiz de 2, aí são simétricos, simplifica. Aí eu tenho esse seno de θ equivalente a meio. Então, o ângulo θ equivale a 30 graus, perfeito? Aí eu coloquei aqui ao lado uma projeção desse triângulo. Você tem aqui um cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto equivale a H, o cateto adjacente equivale a 1 milímetro, perfeito? Se você tem um cateto oposto pelo cateto adjacente, você tem a tangente desse ângulo de 30 graus que você pode computar, perfeito? E o que é interessante é o seguinte, que a tangente de 30 equivale a raiz de 3 sobre 3. Aí o que você faz? Você isola a variável, que é o cateto oposto em relação a esse ângulo de 30 graus, que é H. Então, H equivale a raiz de 3 sobre 3 milímetros. Perfeito. Preste bem atenção aqui para finalizar. Você tem L mais H. Observe na ilustração número 2, L mais H equivale a D sobre 2, como mostra na figura número 1. Perfeito? Aí eu quero isolar a variável L, professor, para calcular, para finalizar a questão. Então, perceba muito bem que o H no primeiro membro está somando, passará para o segundo membro da equação subtraindo. Então, fica D sobre 2 menos H. Fica 1 menos raiz de 3 sobre 3 milímetro. Perfeito? Alternativa E. O espelho retrovisor de um carro e o espelho em portas de elevador são geralmente espelhos esféricos convexos. Para um objeto real, um espelho convexo gaussiano forma uma imagem. Alternativa A, real e menor, B, virtual e menor, C, real e maior, D, virtual e invertida, e E, real e direita. Alternativa certa é a letra B, espelho côncavo, só gera imagem virtual, direita e menor que os objetos. Perfeito? Um espelho e uma lente, ambos esféricos, encontram-se posicionados de maneira que seus eixos ópticos coincidem. Uma vela acesa é posicionada entre o espelho e a lente, perpendicularmente ao eixo óptico, com base sobre o mesmo.
Para que as imagens formadas individualmente pelos dois instrumentos a partir do objeto possam ser direitas e coincidentes, os tipos de espelho e de lente devem ser respectivamente: alternativa A, convexo e convergente; B, convexo e divergente; C, côncavo e convergente, D, côncavo e divergente; E, não existe combinação que torne as imagens coincidentes. A alternativa certa é a alternativa C, côncavo e convergente. Eu trouxe para você aqui uma representação dessas duas tecnologias, correto? Aqui um espelho côncavo, como você pode perceber, com a superfície refletora para dentro da cavidade da calota em si, perfeito? E a lente convergente, perfeito? Tranquilo? O princípio da reversibilidade da luz fica bem exemplificado quando holofotes iluminam os atores em um teatro. B. Se observa-se um eclipse. C. Um feixe de luz passa pela janela, e janela entreaberta. E D. A luz polarizada atinge um filme fotográfico. E E. Duas pessoas se entreolham por meio de um espelho. A alternativa certa é a alternativa E. O caminho de ida é igual ao caminho de volta que a luz percorre. Perfeito? Muito bem. Como você pode perceber aqui, o caminho que a luz percorre é o mesmo. O que muda é apenas o sentido de propagação. A figura abaixo representa uma fonte extensa de luz, que eu vou chamar de L, e um anteparo opaco, que eu chamo de A, dispostos paralelamente ao solo. O valor mínimo de H em metros para que sobre o solo não haja formação de sombra é igual a... Tudo bem, vamos à resolução. Você pode perceber que existe uma fonte extensa com uma determinada largura e o anteparo também com uma determinada largura. Eu vou proporcionar essas duas variáveis, ou seja, 80 é proporcional a 60. A primeira razão. Igual, aí eu tenho uma altura, correto? Uma distância do solo até esse anteparo e uma distância do solo até essa fonte extensa. Vou proporcionar da mesma maneira. 2 é diretamente proporcional à altura H. Então, perceba que eu quero o valor da altura H. Eu tenho uma igualdade entre razões, eu tenho uma proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 80 multiplicado por H, que é igual a 60 multiplicado por 2, H equivale a 1,5 metro. No dia 3 de novembro de 1994, ocorreu o último eclipse total do Sol deste milênio. No Brasil, o fenômeno foi bem mais observado na região sul. A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados num dado instante durante o eclipse. Nesse instante, para um observador no ponto P, o disco da Lua encobre exatamente o disco do Sol. Sabendo que a razão do raio do Sol e o raio da Lua equivale a 400 e que a distância do ponto P ao centro da Lua vale 3,75 vezes 10 elevado à quinta potência quilômetros. Qual a distância entre o ponto P e o centro do Sol? Vamos então à resolução. Vamos colocar aqui a razão entre o raio do Sol e o raio da Lua, que equivale a 400, a distância D, e a outra distância, que equivale a 3,75 vezes 10 elevado à quinta potência. Perfeito? Então, eu tenho aqui que isolar a variável que se pede. O 3,75 vezes 10 elevado à quinta potência está dividindo no segundo membro da equação, passará a multiplicar. Essa distância equivale a 1,5 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Muito simples. Um forte abraço e até a próxima aula. A vitória já é sua.